Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dedicada aos estudantes do nono ano da Escola João Duarte, como também aqueles alunos que se interessarem e, por ocasião do destino da curiosidade, acessarem o meu canal aqui no YouTube do professor Antônio Augusto de Matemática. Hoje na videoaula a gente vai estudar o conteúdo de radiciação, certo? Então vamos a partir de agora ter nossa primeira aula de radiciação. Então nesta aula aprofundaremos o estudo sobre a operação de radiciação. Para isso, considere o problema a seguir. Então vamos ler esse enunciado, esse problema para a gente entender qual o sentido da radiciação, como é que ela é encontrada, como é que ela é operada, é calculada em nossa vida. Então, certo artesão vai produzir um troféu que será oferecido ao vencedor de um campeonato de cubo mágico. Esse troféu será confeccionado em metal e terá a forma de um cubo mágico, conforme a imagem aqui colocada. Sendo que cada face deve medir 400 centímetros de área. Lembrando que cada face significa que cada rosto, cada cara. Então, cada partezinha aqui, cada cor dessa representa uma face. Então, um cubo é o formato de um dado, logo ele terá 6 faces, certo? Tem essas 3 e tem mais 3 aqui escondidas, né? Aqui que está a oposta aqui a cor verde, tem um aqui oposta a cor amarela, que está aqui escondido, e também oposta aqui a vermelha, aqui na parte de baixo tem outra face. Então são 6 faces. Então a pergunta é: qual será a medida do comprimento da aresta do cubo que será produzido? Então, qual será a medida do comprimento da aresta do cubo que será produzido? Lembrando que os lados do quadrado é que correspondem às arestas do cubo, certo? Então vamos lá. Para resolver esse problema, podemos utilizar a fórmula que permite calcular a medida da área do quadrado, que corresponde à face do cubo mágico. Então, anos anteriores, a gente estuda que a área do quadrado, aqui representada pela letra maiúscula A, é igual a L ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado de uma figura quadrada equivale à sua área. Então eu sei que a face deve medir 400 centímetros quadrados de área. Então cada face dessa tem que medir 400 centímetros quadrados. Então eu sei que já que minha área é 400, eu não sei ainda quanto vai ser esse lado, né? Que quando eu multiplico esse lado ao quadrado, eu obtenho a área. Então, recapitulando, A maiúsculo é a medida da área do quadrado e o L é a medida do comprimento do lado do quadrado. Então, o L vai ser a medida do comprimento do lado do quadrado. Então, por exemplo, daqui até a outra extremidade eu tenho a medida do lado do quadrado. Assim, temos que determinar um número positivo que elevado ao quadrado resulta em 400. Ou seja, precisamos calcular a raiz quadrada de 400, a famosa raiz quadrada. Então, como é que eu faço? Eu tenho minha área, reescrevi aqui de cima, a área é igual ao lado ao quadrado. Eu sei que minha área é 400, mas não sei quem é meu lado ainda. Então, é igual a L ao quadrado. Quando eu tenho aqui uma base elevada a uma potência, eu posso transformar essa potência como a raiz desse valor, do valor da área, certo? Observem aqui. Então eu posso reescrever L como sendo a raiz quadrada de 400, porque ele estava L ao quadrado. Se eu extrair a raiz aqui, então ficaria só o L. A raiz quadrada de L ao quadrado seria L. Então, colocando raiz quadrada de 400 igual a L, eu vou extrair. A raiz de 400, a gente aprendeu em sala que eu posso fazer o seguinte: quando eu tenho uma raiz assim com 2 zeros, a gente viu que extrai a raiz do 4
Raiz de 4 eu sei que é 2 e acrescento um zero. Dos dois zeros eu vou acrescentar um zero. Então isso funciona para alguns casos, tá certo? Então meu lado vai ser igual a 20. Tem o método também que a gente aprendeu lá no 8º ano, que é o método da fatoração, a decomposição em fatores primos, né? Eu pego lá 400 e vou procurando os primos que são divisíveis por 400. Ficaria 400 dividido por 2, sobraria 200. 200 dividido por 2 daria 100. 100 dividido por 2, 50, até finalizar a nossa conta, mas isso aí não vem agora ao caso. Mas vocês devem relembrar, então, se vocês não lembram como é a decomposição em fatores primos, pesquisem aulas anteriores no YouTube, aulas dedicadas à decomposição de fatores primos, em fatores primos. Então, a raiz de 400 é igual a 20, pois 20 ao quadrado, que é 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, é igual a 400. Então, a aresta do cubo deve medir 20 centímetros de comprimento, certo? Então, a aresta do cubo vai medir 20 centímetros de comprimento. Então, esse primeiro exemplo para vocês entenderem melhor a extração de uma raiz, no caso aqui de uma raiz quadrada. Então, a definição: radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. A situação anterior é chamada de radiciação. Então, é o cálculo que a gente fez anteriormente. Então, a radiciação é quando a gente quer descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, tem como um resultado lá que conhecemos, que a gente quer que bata a resposta. Então, nessa operação, podemos destacar os seguintes elementos. Aqui a gente lê assim, ó, raiz enésima, porque aqui eu posso atribuir qualquer valor, não só a raiz quadrada, como a raiz cúbica, raiz quarta. Então, eu tenho a raiz enésima de A é igual a B, onde o N é o meu índice da radiciação, o A, que fica aqui dentro, é o meu radicando, o radical, certo? É o símbolo aqui exposto é o radical, e B, que vai ser o meu resultado, depois da extração dessa raiz enésima de A, B vai ser minha raiz, o meu resultado. Então, é assim exposto cada símbolo aqui da radiciação. Então, podemos calcular raízes com índices maiores que 2. Né? A gente viu aquele exemplo maior que 2. Então, por exemplo, raiz quarta de 625 é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado a 4, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é igual a 625. Então, novamente, eu poderia atribuir aqui a fatoração. Pegaria 625 e dividiria pelos primos, que pelo caso aqui seria dividido por 5 até encontrarmos esses fatores, e assim encontraríamos o resultado dessa radiciação. 4 raiz de 625 é igual a 5. Outro caso, aqui faltou colocar menos 243. Raiz quinta de menos 243 é igual a menos 3. Por quê? Menos 3 elevado a 5 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 igual a menos 243. E por que aqui dá menos? Porque eu vou conhecer depois que quando o índice da radiciação é ímpar e o valor do radicando é negativo, o meu resultado vai ser da raiz, vai ser um número negativo, por isso menos 3, tá certo? Então, seja A um número real e N um número natural maior que 1. Então, o número A vai ser um número real e N um número natural maior do que 1.
devemos considerar os seguintes casos para o cálculo da raiz enésima de n elevado, ou melhor, desculpa, da raiz enésima de a. Então, primeiro tópico. Se n for par, então, ó, se n for par e a for maior do que zero, temos que a raiz enésima de a é um número b maior ou igual a zero. Então, vai ser, eu vou ter um valor aqui maior ou igual a zero quando n for par, que nesse caso aqui, ó, n, meu índice é 2, a é maior ou igual a zero, é 121, então o resultado vai ser um número maior do que zero, logicamente, automaticamente um número positivo, certo? Onde tal que b elevado a n vai ser igual a a. Então, a raiz quadrada de 121 é o número que multiplicado por ele mesmo, no caso aí 2 vezes, é igual a 121. Então, pelos nossos cálculos, vai ser igual a 11, pois 11 vezes 11 é igual a 121. Correto, pessoal? Então, este é o resultado da letra A. 11, pois 11 vezes 11 é igual a 121. Muito fácil de se resolver. Letra B. Lembrando que a gente lê raiz quadrada de 121 é igual a 11. Letra B, raiz quarta de 81. O número que eu multiplico 4 vezes vai ser igual a 81. Que número será esse? Eu posso pegar o 81 e fatorar. Então, eu vou ter 81 fatorado. Eu vou encontrar o resultado. Temos, então, uma raiz quarta de 81, onde eu tenho que encontrar esse número que é multiplicado 4 vezes dá 81. Então, a gente pode utilizar a decomposição em fatores primos, relembrando do oitavo ano. Então, vamos fazer esse caso em forma da decomposição em fatores primos, para ver como vai ficar. Então, eu vou ter 81. Me desculpe que eu sou péssimo nesse negócio, estou aprendendo. 81, 81 é ímpar, logo não vai ser por 2. Mas se eu somar 8 mais 1, eu vou ter 9. 9 é divisível por 3, é um múltiplo de 3. Então, eu posso pegar 81 e dividir por 3. 81 dividido por 3 vai me dar como resultado 27. Ter 27. 27, 2 mais 7, 9. Continua sendo múltiplo de 3. Então, posso dividir novamente por 3. 27 dividido por 3, agora vai me dar 9. Eu já sei que 9 é múltiplo de 3. Logo, ele divide 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 só pode ser por 3, que aqui vai me dar 1. Então, eu vou ter 3, 4 vezes. Então, vai ser 3 elevado a 4. Então, eu sei que 3 elevado a 4 vai dar como resposta 81. Então, o que é válido aqui para o meu cálculo? Qual é o número que eu multiplico 4 vezes e dá 81? É o 3. Então, vai ser a minha resposta 3. Então, aqui vai ser 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Que logicamente 81 também é igual a 3 elevado a 4. Tá ok? Então isso aqui a gente finaliza a letra B. Segundo tópico. Se n for par, agora se n
for par, novamente for par, só que agora o A é menor que zero. N é par, o meu índice é par, mas o valor aqui dentro é negativo. Logo, menor que zero vai ser negativo. Então, não existe raiz enésima de A no conjunto dos números reais, certo? Então, não vai existir a raiz enésima de A no conjunto dos números reais toda vez que o meu índice aqui for par, 2, 4, 6, 8, assim sucessivamente todos os pares, e o valor do meu radicando, for negativo. No caso aqui, não existe raiz quadrada de menos 9 nos reais, em R. Por quê? Pois não há um número real, B, tal que B ao quadrado é igual a menos 9. 3 vezes 3 é 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9, porque menos com menos vai dar mais. Então, não existe. Quando o índice do meu radical for par e o meu radicando for um número negativo, for menor que zero, minha resposta simplesmente vai ser essa. Não existe no conjunto dos números reais. Ok? E o terceiro tópico e o último, se n for ímpar. Agora, se n for ímpar, ó, aqui n, 3 e 3, temos que a raiz enésima de A é um número B, tal que B elevado a n é igual a A, tal que o número que eu encontrar que é elevado a esse índice vai ter como resposta aqui o A. Então, como resolvemos? Então, raiz cúbica de 125. Então, eu vou pegar esse 125 e procurar um número que é multiplicado 3 vezes, que aqui é o meu índice, né? O número aqui multiplicado 3 vezes tem que dar esse A aqui, tem que dar 125. Então, eu posso decompor 125, certo? Então, vamos lá novamente. Então, eu vou ter 125, lembrando que agora é 3, certo? É a raiz cúbica. Então, 125, ó. Aqui 3 e 5 dá 8. Então é um número ímpar, ele não vai poder ser por 3, né? 2 não pode, porque ele é ímpar. 3 aqui dá 8. Não é um múltiplo de 3, não pode. Então o próximo primo é 5. Então se termina aqui em 5, com certeza vai dividir por 5. Então 125 dividido por 5 é 25. 25 novamente podemos dividir por 5. Vai dar como resultado aqui 5. E 5 só se divide pelo próprio 5. Vai me dar 1. Eu quero uma raiz cúbica. E aqui eu tenho 3. 3 fatores 5. Então vai ficar 5 elevado a 3. Ou seja, minha resposta vai ser o 5. Que o 5 elevado a 3 vai ser 125. Ou seja, 5 elevado a 3 é igual a 125. B elevado a n é igual a A. Então, eu vou ter como resposta 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Isso também, 125 pode ser escrito como 5 elevado a 3. Por fim, letra B, a raiz cúbica de menos 64. Então, eu vou ter que procurar fatorar esse 64, que eu tenho que encontrar um número que é multiplicado 3 vezes dá menos 64. Então, se eu fatorar 64, vamos lá, 64. Estou melhorando isso aqui, viu? Vou treinar bastante. 64 é par, então eu vou poder dividir por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4.
4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, voltando lá, ó, eu tenho uma raiz cúbica. Então, eu tenho que juntar fatores de 3 em 3. Eu tenho, ó, 3 aqui e mais 3 aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. A gente aprendeu lá no 8º ano que índice do expoente pode ser cortado com o índice do meu radical que eu tenho lá, que é raiz cúbica. Então, eu vou poder aqui, índice com o expoente aqui da potência, eu vou eliminar. Então, eu vou ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, minha resposta aqui vai ser 4, pois, ou melhor, 4, mas a gente observa um detalhe. Aqui eu tenho menos. Eu não sei que vai ser igual ao, tem que ser igual ao próprio A. E para ser, como eu estou trabalhando com o radicando negativo e meu índice aqui é ímpar, então aqui também tem que ser negativo no resultado. Então vai ser menos 4, pois menos 4 vezes, opa, ficou 40, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vai ser igual a menos 64. Menos com menos mais, mais com menos, menos 64, que isso também pode ser escrito como menos 4 elevado a 3. Então, finalizo assim a nossa aula de hoje de radiciação. Então, na próxima aula a gente vai estudar as propriedades da radiciação, certo? Na nossa segunda aula de radiciação, a gente vai aprender a calcular utilizando as suas propriedades. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Ainda estamos em quarentena, sem previsão de voltar às aulas presenciais, por isso, por enquanto, estaremos assim, se reinventando, levando até vocês aulas online, aulas aqui através do YouTube, enviando também exercícios. Então esperem e aguardem meus alunos, que posteriormente será enviada a atividade para vocês resolverem referente ao conteúdo de radiciação referente a essa aula de hoje. Então, obrigado a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!